E aí pessoal do meu canal, beleza aí? Hoje, nesse vídeo, iremos resolver as questões referentes à equação da circunferência e posição relativa da circunferência, tá? Assistam o vídeo e vejam como é que se resolve esse tipo de questão, tá bom? Espero contar com todos. Quem for inscrito no canal, beleza. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Dê o like se for possível e compartilhe o vídeo com os colegas, tá? E façam comentários do vídeo. Logo após a vinheta começa o vídeo. Bem pessoal, vamos lá começar o vídeo resolvendo as questões, né? Então, a primeira coisa quando você vai estudar equação da circunferência é saber completar quadrados, tá? Se você não souber completar quadrados, você não consegue resolver muitas questões de equação da circunferência. Então, completar quadrado, tem um vídeo já explicando isso. Então, como isso é um exercício, eu não vou me ater muito a mostrar como é, mas na realidade é a seguinte: você tem esse polinômio, x ao quadrado menos 12x, e quer completar o quadrado. Se aqui está x ao quadrado, então a variável é x. Então aqui você abre parênteses e coloca x. Se aqui o sinal está negativo, você coloca o sinal negativo aqui, ó. Se aqui tivesse positivo, aqui era positivo. O 12 é a metade, é 6, né? Fecha parênteses, eleva ao quadrado, e aqui esse sinal sempre vai ser negativo, e aqui é 6 ao quadrado, que é 36, tá bom? Vamos a um segundo exemplo, que aí é o exercício B da primeira questão. Então você tem x ao quadrado, esse polinômio x ao quadrado, mais 20x, e você quer completar quadrado. Então, completando quadrado, se a variável é x, aqui vem x. Se aqui tem mais, aqui também é mais, tá? Olha, aqui sempre é esse sinal que estiver aqui acompanhado da variável x, tá? E aqui sempre vai ser a metade, então a metade de 20 é 10. E você eleva tudo ao quadrado e subtrai, aqui é sempre menos, esse 10 ao quadrado, tá bom? Beleza aí? Vamos para outro exemplo, agora com y, né? Então, com y, a variável é y. Então, aqui não tem por que ser x, aqui é y, né? Então, a y aqui tem menos 24, que vai ser menos 12, tá? Então, é o sinal sempre que acompanha aqui, ó. E aqui sempre a metade. E aqui é o 12 ao quadrado, acompanhado sempre do sinal negativo. Não esqueça isso não. Isso aqui sempre é negativo. Aqui pode trocar. E para finalizar, eu peguei aqui a finalizar a primeira questão, com um número ímpar, né? Porque às vezes aparece número ímpar. Então, o que é que você tem? X ao quadrado mais 9x. Então, aqui, ó, a variável é x, então bota x, e aqui coloca ou 9 sobre 2 ou 4,5, tanto faz, né? Ou 9 sobre 2 ou 4,5, eu prefiro na forma de fração. Então aqui acompanhando mais, aqui a metade de 9, que é 9 sobre 2, e aqui sempre o número negativo, 9 ao quadrado 81, 2 ao quadrado 4. E aqui poderia também ser 4,5 ao quadrado, tá? 4,5 vezes 4,5. Terminou a primeira questão. Vamos resolvendo aí a questão lá que está no nosso vídeo, tá? Nosso vídeo sobre equação da circunferência, né? Então aqui, o maior acelerador de partículas do mundo fica na periferia de Genebra, na Suíça, sendo formado por um enorme anel circular que é representado pela seguinte equação da circunferência: x ao quadrado mais y ao quadrado mais 16x menos 18y menos 24 igual a zero. Tá? Essa aqui é a equação da circunferência que representa o acelerador de partícula. Tá? Se você quiser entrar mais em detalhe, estude o que é um acelerador, veja com o professor de física, de química, que eles entram mais em detalhe com relação ao que é um acelerador de partícula. O meu objetivo aqui é ensiná-los a determinar o diâmetro do acelerador e as coordenadas do centro dele. Quais são as coordenadas do centro e o raio em quilômetro do anel do acelerador de partícula. Então a primeira coisa eu já separei aqui, ó, isso no vídeo está explicando, tá? Então aqui a gente, quando souber aí como é que faz para vocês acompanharem no vídeo anterior, eu mostro. Então aqui é x ao quadrado e
mais 16x, está aqui. E aqui y ao quadrado menos 18y, está aqui. O menos 24 eu passei para o outro lado da igualdade trocando o sinal, tá vendo? Troquei o sinal. Depois, o que é que a gente faz? A gente faz aquela forma do exercício aí 1. Completar o quadrado da equação x ao quadrado mais 16x e de y ao quadrado menos 18y. Então, coloca x, coloca a metade de 16, o sinal é sempre mais aqui, e aqui sempre negativo, aqui sempre o sinal é negativo. E aqui é 8 ao quadrado, que é 64. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, aqui no y, você, como a variável aqui já mudou para y, esse mais é esse aqui, mais y, eu vou completar quadrado agora desse. Então, y, o sinal é negativo, negativo para cá, 18 dividido por 2, 9, eleva ao quadrado, né? Menos, quanto é 9 ao quadrado? 81. 8 ao quadrado, 64. E sempre acompanhado do sinal negativo. Agora, qual é a próxima fase? Separar esses números e passar para o outro lado da igualdade, né? Então, menos 64 veio para cá com mais, e o menos 81 veio para cá com mais 81. Então, você faz essa soma algébrica aqui, a aritmética, né? A soma aritmética. Tá? Essa soma de números aí. Ela está aqui na forma reduzida, tá? Então, você vai e pegar essa equação que veio para cá, aqui, ó, tá vendo? E resolver isso aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, se aqui é x do centro, então aqui, ó, tá menos xc, menos vezes mais, menos. O centro vai ser menos vezes mais, menos. Como tem 8 aqui, é sempre o sinal trocado aqui, ó, gente. Sempre o sinal trocado. Menos vezes menos, mais. Então, aqui sempre vai ser 9. E aqui, como é r ao quadrado igual a 169, r igual a 13. Tá bom, gente? Então, a segunda questão está resolvida. Vamos partir para a terceira. Determine a equação da circunferência que possui centro 3 e menos 6 e raio 4. Ora, se cair questões assim em concurso, fica muito fácil você resolver. Você coloca ela na forma reduzida aqui, ó, tá vendo? Forma reduzida. Como ele já deu centro e a gente sempre sabe que troca o sinal, aí fica fácil, né? Ó, é só trocar o sinal. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então é só você trocar o sinal aqui. E aqui na r ao quadrado, quanto é o quadrado de 4? O quadrado de 4 é 16, né, gente? Fica fácil, tá? Então eu coloquei ela na forma reduzida. Aqui ela está resolvida na forma reduzida. E agora na forma geral, tá? Aqui, ó, na forma geral. Então o que é que a gente faz? Vai desenvolver esse binômio, né? Esse quadrado da diferença de dois termos, né? É igual ao quadrado do primeiro menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado de 3, 9, e o dobro de 3 é 6, 6 vezes x, 6x, né? A mesma coisa para o y. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo. O dobro de 6 é 12, 12y, mais o quadrado de 6, que é 36. E o 16 ficou na segunda parte aqui, tá? Aqui você tem, eu peguei o 16, passei para o lado de cá. Então, se ele está positivo no outro lado da igualdade, não ficou nada aqui, e aqui troca o sinal. E aqui a gente vai fazer a soma aritmética aqui desses três números. Mais 9, mais 36, menos 16, que vai dar mais 29. Então, separa x ao quadrado e y ao quadrado, os termos ao quadrado aqui, depois os termos x e y elevado a primeira, elevado a 1, e depois o termo independente de x, que é o 29, que é o resultado dessa operação, e aqui está resolvida a equação da forma geral. Forma reduzida, forma geral, tá? Quarta questão. Determine o raio da equação, cadê? Determina o centro e o raio. Aí é muito fácil, gente. Aí você com essas aulas aqui, você vai fazer isso facilmente. Primeiro, coloca ela na forma reduzida. E depois, ó, você vai trocar o sinal. Se aqui está mais, o centro, ó, vai ser menos. Se aqui está menos, o centro vai ser mais. Então, as coordenadas do centro, menos 8 e 6. E aqui, o raio
Como o raio ao quadrado é 81, o raio vai ser quanto? Raiz quadrada de 81, que é 9. Terminou. Acabou-se aí, gente. Fácil, fácil, né? Moleza total. Vamos para o próximo. Quinta questão. A equação da circunferência de centro, ele deu o centro da circunferência e deu o raio. Aí você só vai determinar ela na forma reduzida. Veja, essa questão aqui é questão de concurso, tá? Então, eu já estou trabalhando concurso com vocês, tá? Então, você tem aqui, ó, ela na forma reduzida e aqui ela na forma reduzida já com a resposta. Porque veja só, aqui não está 2 menos, vai ficar menos 2. Então, mais vezes menos, menos 2. Mais vezes menos, menos 5. E sempre ao quadrado. E aqui, como a gente sabe que o raio é 3 e o raio é ao quadrado, então é 3 ao quadrado. Aí você vê aqui qual que dá a resposta correta, né? Então, a primeira não é, a segunda pode ser, mas não é, ó. Porque aqui está 3, aqui está 3 ao quadrado. Então, esse aqui também não é. Resposta letra D, tá? Resposta letra D. Viu? Porque 3 ao quadrado, 9, tá? Então, resposta letra D. Próxima questão, a sexta. A equação da circunferência com centro no ponto. Tá o centro e tá um ponto da equação. Olha, se eu tiver um ponto da circunferência, se eu tiver um ponto da circunferência e o centro, a distância do centro ao ponto é o raio. Ah, professor, não entendi não. Veja só, eu vou colocar aqui no GeoGebra, tá? Para mostrar a vocês como é que esse ponto aqui, ele vai formar a circunferência, tá? Veja só, se você tem o centro da circunferência e um ponto que pertence a essa circunferência, você determina a circunferência. Veja só. Então ele diz que C, ele tem coordenadas, que é o centro, né? 2 e 3. Perfeito? 2 e 3. Então, coordenada 2 e 3. Tá? Isso é o centro da circunferência, tá bom? Agora, ele diz também que o ponto pertence a... Então, vamos determinar um ponto P, tá? De coordenadas menos 1 e 2. Tá? Essa aqui esse ponto aqui pertence à circunferência e esse aqui é o centro da circunferência. É lógico que se eu passar uma circunferência por este ponto aqui, eu determino a circunferência, tá? Então, veja só, vou traçar aqui, ó, circunferência, dados, o centro e um ponto. Então, o centro é aqui e o ponto é aqui. Pronto. O que a gente vai fazer é encontrar esta circunferência aqui, ó. Tá vendo? No GeoGebra facilmente você encontra, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, continuando o nosso trabalho. Então você tem que calcular a distância desse ponto ao centro, que ele vai ser o raio. Então, o que é que você faz? Distância do centro ao ponto. Então aqui, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3. Então, menos 1, menos 2, esse menos é da fórmula, e 2 menos 3. Tá? Isso tudo é elevado ao quadrado, sinais iguais, repete o sinal e soma, então aqui vai dar menos 3 ao quadrado, e aqui vai dar menos 1. Né? Sinais iguais, ó, repete o sinal e soma. E aqui, quem tem R$2 e está devendo 3, continua devendo R$1, né? Então, 1 ao quadrado. Aí 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, qualquer número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo, 9, e menos 1 ao quadrado, 1. E 9 mais 1, 10. Lembrando que isso aqui é a distância de um ponto a uma reta, que na realidade é o raio, né? O raio é raiz de 10. Isso aqui é o raio. Mas no nosso caso, a fórmula é o raio ao quadrado. Então a gente vai ver aqui, ó, a fórmula nossa não é o raio ao quadrado? Então, quanto é
raiz de 10 ao quadrado, corta o quadrado com esse, fica 10. Então, r ao quadrado vai ser 10. Então, vai ficar, vai ficar 10 aqui, não é? Ó, r ao quadrado é 10. Então, quem é que tem 10? Letra A, o letra B e o letra E. Então, o C e o D estão fora. Agora, veja só, o centro está aqui. Então, o centro é x menos 2. Então, x menos 2 é esse. X menos 2 é esse. Fica entre o A, o C e o E. Mas a gente já viu que o C e o D não podem. Então, vamos lá. Vai ficar entre o A e o C, ó, porque o centro está ok aqui, ó, desse está ok, ó, porque o centro aqui vai ser menos 3, sempre sinal trocado aqui, ó. Mas, infelizmente, o C não é, porque o raio ao quadrado vai ser 10. Então, a resposta é a letra A, tá? Beleza, gente? Então, o centro está aqui, ó, menos 2, menos 3, e o raio está aqui embaixo, e o raio é 10 por causa da fórmula aqui, tá? Então, a resposta é a letra A. Tranquilo? A equação da circunferência cujas extremidades, o diâmetro, ele dá o diâmetro, a distância do diâmetro é a distância de A até B. Então, se você achar a distância de A até B, você acha o diâmetro da circunferência. E com o diâmetro você vai obter o raio, tá? Essa questão é mais complexa um pouco. Então, vamos lá. Distância de A até B. Você usa a distância de um ponto a outro, que isso tem no vídeo meu, tá? Então, você achando 6 menos 0 ao quadrado e 0 menos 8 ao quadrado. Esse menos é da fórmula e esse menos é da fórmula, tá? Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais, porque menos vezes menos é mais dá 64. Então, 36 mais 64, raiz quadrada de 100, o diâmetro é 10. Lembrando que esse D aqui, gente, é o símbolo de diâmetro, não é distância, tá? Eu me enganei aqui, isso aqui era para ser colocado diâmetro, tá? Aqui diâmetro e aqui diâmetro. O diâmetro dividido por 2 é o raio. Então, se a distância B, que é o diâmetro, é 10, o raio vai ser 5. E na fórmula que eu tenho aqui, ó, peraí, só um instantinho. Na fórmula eu preciso do raio ao quadrado, tá? A gente precisa do raio ao quadrado. Agora, como a distância de A até B é o diâmetro, a metade do diâmetro entre A e B vai ficar o centro da circunferência. Então, ponto médio. Também tem um vídeo meu sobre ponto médio, tá? Então, aqui você vai calcular o ponto médio. É só pegar as coordenadas aqui, essa mais essa, ó, 0 mais 6 dividido por 2 dá 3, e menos 8 mais 0 dividido por 2 vai dar menos 4. Então, o centro da circunferência vai ser 3 e 4, que é o ponto médio, tá? Então, eu tenho a fórmula aqui, ó, da equação, não é isso? A fórmula da fórmula reduzida. Então, vai ficar fácil, né? Porque como o centro é aqui, ó, vai ficar menos 3, porque aqui é positivo, aqui é negativo, e aqui é negativo, menos vezes menos vai dar mais. Então, está aqui a fórmula, e o raio ao quadrado está aqui em cima, né? Que é 25, porque o raio deu 5, 5 ao quadrado, 25. Qual é a resposta correta? A A está errada, a B está errada, a C está certa, né? Resposta letra C de casa aqui, ó. Tranquilo? Então, a resposta é letra C, tá bom? Próxima questão. Se eu estiver indo rápido, comentem no vídeo, tá? Mas você pode dar pausa no vídeo aí, né? E ficar ouvindo várias vezes aí, até enjoar, né? A equação da circunferência é o mesmo da questão anterior, né? Ele dá as coordenadas de A e de B, e você vai fazer no mesmo problema. Então, um desafio, dê pausa no vídeo e tente resolver sozinho, não é? Assim você aprende, né? Show de bola? Pronto, então tente fazer sozinho isso aqui, tá? Eu não vou explicar aqui não, tá? Porque aí é demais, né? Eu já fiz a explicação no exercício anterior. Vou explicar rapidamente, tá? Então aqui está a distância dos pontos, né? Menos 1, menos 3, tá aqui, e 2 e menos 4, tá? Então tá aqui, você calcula a distância, raiz de 20 é a distância B, e você sabe que o raio é a metade. Eu vou explicar só essa parte aqui embaixo, tá? Aqui, ó, como o raio deu
é o diâmetro dividido por 2, porque o diâmetro deu raiz de 20. Então você tem que aprender a fazer como é isso aqui ao quadrado. Como é que faz? Como é que faz, professor? Então eleva o primeiro ao quadrado. Quanto é a raiz de 20 ao quadrado? 20. Quanto é 2 ao quadrado? 4. E 20 dividido por 4. Então o raio ao quadrado aqui, ó, é 5. Você vai usar o raio ao quadrado, que é 5. Não vai usar raiz de 20 sobre 2, tá? Vai usar o raio ao quadrado, que é 5, tá? E o ponto médio, né, entre A e B é o centro da circunferência. Você já sabe isso aí, tá? Então vamos ver qual é a resposta. Se o centro é 1, aqui vai ficar menos 1. Então aqui está errado. Pode ser o BC, D ou E. Aqui vai ser menos 3. Não pode ser o B. Pode ser o C ou o D. O E também não pode. Então fica entre o C e o D. Então, como é o raio ao quadrado, 5, resposta letra D de dado, tá, gente? Qualquer coisa, pause um vídeo e veja como é que faz aí, tá bom? Continuando. Tá aqui a fórmula, né? Então, aqui, letra D, como eu já havia falado. 9. A equação, aqui está a, mas é a equação geral da circunferência, ele quer a geral, não quer a reduzida. Então, para aqui, para você resolver a reduzida, você bota a fórmula da reduzida, né? E bota aqui, ó, os dados que ele deu. Aqui vai ser sempre sinal trocado, menos 2, aqui menos 3, e aqui, ó, o raio ao quadrado, que é 5, 5 ao quadrado, 25. Letra A, ou a questão do ESA, eu acho que é a escola de sargento da aeronáutica, tá vendo, gente? A gente tá resolvendo questão do ESA aí, tá? Então, se você tem capacidade disso, imagina no Enem, né? O Enem vai ser um 10 vocês vão se dar bem, gente, tá? É só acompanhar meus vídeos aí. Sim, a gente vai desenvolver agora isso aqui, tá? Desenvolvendo, ó. Desenvolve esse binômio, tá aqui, que eu já expliquei a você. Desenvolve esse, tá aqui. O 25 está do outro lado da igualdade, vem para o lado de cá. Você faz essa soma aritmética aqui, ó, né? E separa. Separa o x ao quadrado aqui, está aqui, ó, x ao quadrado. O y ao quadrado está aqui. O termo em x está aqui. O termo em y está aqui. E vai fazer 4, que é esse 4. 9, 4 mais 9, 13. 13 menos 25, dá menos 12, né? Resolveu. Qual é a questão? Ah, professor, é muito fácil. Letra D. Questão do ESA, tá? Beleza? O 10. Dado as circunferências, ele deu duas circunferências aí, tá? Uma circunferência está no centro da circunferência aqui, ó. Está no centro das coordenadas cartesianas. Essa circunferência está no centro. E essa aqui, a gente vai determinar essa aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira, a gente vai determinar o centro dela e o raio. Se aqui deu 9, então a gente já sabe quanto é o raio. O raio é 3, né? Ó, a equação está aqui. Ó. O raio aqui é 0. Ó. X menos 0 dá x ao quadrado. E aqui y menos 0, 0 ao quadrado. Toda vez que ela estiver desta forma, ela está no centro das coordenadas cartesianas. E aqui, como é 9, o raio vai ser 3. Então, a gente considerou o centro 1 e o raio 1. Veja só, logo após essa questão 10, eu vou fazer aí no GeoGebra, tá? No GeoGebra, como é mais ou menos essa questão, para você ter ideia do que eu estou falando. Porque falando assim fica difícil para vocês entenderem, tá? Então, eu vou colocar no GeoGebra aqui. No GeoGebra e você vai entender basicamente como é que é. Aqui coloca a equação na forma reduzida e coloca a outra aqui, ó. Porque ele não deu aqui, ó, a fórmula, já deu a fórmula aqui, tá? Então aqui para obter o centro é muito fácil, né? Você com os vídeos aí, com esse vídeo aí, você tem a explicação. Então é só trocar esse sinal, 8, e só trocar esse sinal, tá? Menos 6, 6. Então obteve o centro. E o raio é a raiz quadrada de 49, né? Porque não é r ao quadrado. R ao quadrado igual a 49. Quanto é R? R é igual a 7. Então, a primeira tem raio 3 e a segunda tem raio 7, né? Vamos calcular agora a distância entre os centros da circunferência. Distância do centro da primeira
do centro dessa até o centro dessa aqui, tá? Então, calculando a distância entre o centro, né, você vai fazer 8, aqui esse 8 menos 0 ao quadrado, e 6, aqui esse 6 menos 0 ao quadrado. Ó, então, faz isso aqui, 8 ao quadrado 64, 6 ao quadrado 36, então 64 mais 36 vai dar a raiz quadrada de 100, então a distância entre centro é 10. Como o raio da primeira é 3 e o raio da segunda é 7, se você somar 3 mais 7, 10. Então, se a distância entre o centro é 10 e a soma dos raios é 10, isso quer dizer que a circunferência é o quê, pessoal? Veja meu vídeo, eu vou colocar aqui, ó, aqui, quando eu souber, como é que calcula, quais são os tipos, a posição relativa entre as circunferências. Posição relativa entre as circunferências. Ela pode ser secante, ela pode ser tangente, ela pode ser secante interna e externa, né? Pode ser tangente interna e externa, ela pode ser externa à circunferência, uma externa à outra, as duas podem ser uma interna à outra. Isso está tudo explicado em nosso vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo, comentem com os colegas, façam comentário, o que é que acharam da aula mostrando o exercício, e espero que vocês respondam à atividade que será colocada no Google Drive e na descrição do canal, tá? Conto com todos vocês, tá bom? Aguarde um instantinho que eu vou mostrar no GeoGebra, tá? Veja só, se você tem o centro da circunferência e um ponto que pertence a essa circunferência, você determina a circunferência. Veja só, então ele diz que C, ele tem coordenadas, que é o centro, né? 2 e 3. Perfeito? 2 e 3. Então, coordenada 2 e 3. Tá? Isso é o centro da circunferência, tá bom? Agora, ele diz também que o ponto pertence a... Então, vamos determinar um ponto P, tá? De coordenadas menos 1 e 2. Tá? Essa aqui esse ponto aqui pertence à circunferência e esse aqui é o centro da circunferência. É lógico que se eu passar uma circunferência por este ponto aqui, eu determino a circunferência, tá? Então, veja só, vou traçar aqui, ó, circunferência, dados, o centro e um ponto. Então, o centro é aqui e o ponto é aqui. Pronto. O que a gente vai fazer é encontrar esta circunferência aqui, ó. Tá vendo? No GeoGebra facilmente você encontra, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer.